Quando eu estava no Instituto Kaplan, a gente tinha uma parceria na época com os laboratórios Pfizer e a gente pensou em fazer um trabalho conjunto que era de prevenção de gravidez na adolescência. E foi então quando eu pensei, junto com a minha equipe, o que a gente poderia fazer? O que seria imprescindível a gente conversar com um adolescente para que esse adolescente ele tivesse motivação para poder se prevenir de uma gravidez na adolescência. A prevenção de gravidez na adolescência, seja essa prevenção para utilizar um método contraceptivo, seja para adiar um comportamento sexual, seja para, naquele momento, porque não está com um método, utilizando um método, ele poder abrir mão daquela condição, o que acabava acontecendo? Era muito difícil de resistir. A gente abrir mão de um prazer é uma coisa muito difícil, a não ser quando a gente tem consciência, a não ser quando a gente tem, a possibilidade de conversar, de entender determinada circunstância que a gente veja que vale a pena a gente segurar aquele prazer naquela hora para poder desfrutar de um benefício, de uma qualidade de vida mais adiante. Então, o que a gente pensou? Ora, se a gente precisa despertar nos nossos meninos, nas nossas meninas, o desejo, a motivação para fazer a prevenção, a gente tem que fazer com que eles entendam que aquilo não vale a pena, ou seja, ter um bebê agora na adolescência não é uma coisa que seja importante para eles. E como é que a gente vai fazer isso? E foi aí que veio a ideia da gente trabalhar com um projeto de vida. Então a gente começou a trabalhar com eles o que eles sonhavam em ser profissionalmente. E aí, em cima desse sonho profissional, a gente então fazia com que esses adolescentes enxergassem qual era o sonho profissional deles, e aí a gente botava uma gravidez para eles perceberem qual era o impacto que teria uma gravidez nesse seu projeto de vida. E como é que a gente pode fazer esse trabalho, ou seja, essa conversa, essa fala com os nossos filhos, sem que seja uma coisa, que a escola é um ambiente que é propício para a gente fazer esse tipo de trabalho, porque a escola, eles já estão lá para aprender, estão lá junto com os amigos, então dá para a gente trabalhar em grandes grupos e eles poderem fazer uma troca. Mas vocês podem também fazer isso com seus filhos em casa. Não exatamente a mesma oficina. Mas, por exemplo, quando meu filho era pequeno, ele devia ter lá, não sei se era 10, 11 anos, sei lá, quando ele tinha que aprender as capitais. Eu lembro que a gente ficava no trânsito, eu pegava a hora do trânsito, e aí eu aproveitava e ficava. E aí, Gui, qual é a capital de Alagoas? Qual é a capital do Acre? Qual é a capital do Amazonas? E aí ele ia falando, e a gente ia se divertindo, passando o tempo, e o trânsito estava lá, e a gente, em vez de ficar reclamando do trânsito, nessa época eu morava em São Paulo, então o trânsito estava sempre presente na nossa vida. Então a gente ia fazendo essa brincadeira no trânsito, e a gente ia aprendendo. E aí me deu um estalo, a gente pode fazer essa brincadeira das profissões também no trânsito. Então você tá lá no trânsito com o teu filho, e aí, filha, ou você pode começar a história, nossa, eu admiro tanto a profissão X, e aí o que vai acontecer? Ele vai então dizer, e você, que profissão que você admira? Aí vai dizer, eu admiro a profissão de bombeiro, eu admiro a profissão de polícia, eu admiro a profissão de médico, eu admiro a profissão de professor, a profissão do arquiteto, enfim, ele vai falar as profissões que ele admira, Ela vai falar as profissões que ela admira. E aí, é mesmo? E por que você, dessas todas que você falou aí, por exemplo, eu dessas todas, se hoje eu pudesse escolher, como é que diz, o que eu faria X. Aí você diz qual seria daquelas profissões que você gosta tanto, que você hoje faria.
Então você pode inclusive dizer, olha, eu continuaria sendo o que eu sou, eu escolheria exatamente isso que eu sou, porque eu amo fazer isso que eu faço. E você? E aí você diz uma característica, porque, por exemplo, eu adoro, sabe, aprender e adoro ensinar. Então, aprender sobre sexualidade é uma coisa que me acrescentou muito na minha vida, me desenvolveu muito como pessoa. Então, eu adoro passar isso para as outras pessoas. Então, eu seria, de novo, educadora sexual, eu investiria nessa mesma profissão. E aí você conta para o teu filho ou para sua filha por que você escolheria aquela profissão. Você vai perguntar, e você, filho? Por que você escolheria essa profissão? Por que a gente faz isso? Porque a gente vai ajudando. Ah, mas Lena, ele não vai saber, né, o que ele quer com isso, imagina, sabe, sei lá, o teu filho tem 12 anos de idade, imagina, ele nem sabe ainda o que ele quer. É verdade, pode ser mesmo que ele não saiba, mas ele já tem admirações. Então, gradativamente, a gente já vai fazendo com que os nossos filhos vão percebendo, sabe, quem que ele admira, ajudá-los a identificar por que ele admira, por que, sabe, essa profissão é uma profissão que atrai a ele. Pode ser que até lá, os 18, 17, 18, quando tiverem mesmo que tomar decisão, pode ser até que ela nem escolha isso. Mas, nesse momento, essa é a escolha. Então, se essa é a escolha, vamos respeitar a escolha. Puxa, que legal que você escolheu isso, é mesmo? Puxa, como é que você pensa, né, que é ser médica? Né? Pelo que você acha que uma médica vai passar? Né? O que ela vai ter que fazer para ser essa médica, conseguir salvar vidas? Então, a gente vai gradativamente, né, dando informações, incentivando, mostrando coisas positivas, né, trazendo, pedindo para ele refletir sobre determinadas outras situações. Então, vai conversando, né, sobre características que ela entenda, né, e fazer, e principalmente perguntar por que você escolheu essa profissão, mas não só no porquê, mas o que tem nessa profissão que você acha que vai te fazer feliz? Essa é a pergunta. Então, quando a gente faz esse tipo de colocação, a gente consegue, então, fazer com que os nossos meninos e nossas meninas vão percebendo que a escolha profissional deles é algo que vai fazer ele ter um ganho pessoal, um ganho de felicidade, uma motivação para ser aquilo. Portanto, por mais que essa profissão, amanhã ou depois, venha exigir determinados sacrifícios, né, entre aspas, né, ou dedicação, é em termos, né, também dele conseguir ou dela conseguir realizar um sonho e ter uma gratificação, porque ali tem coisas que deixa ela feliz, como por exemplo, me deixa feliz, né, tá aqui ensinando para vocês aquilo que eu aprendi na minha vida e que eu sei que pode ser útil e ajudá-las na vida com seus filhos. Então, esse propósito me deixa feliz. Então, essa identificação que os nossos meninos e as nossas meninas precisam aprender a fazer. E é isso que a gente precisa ajudá-los, porque eles sozinhos, nessa idade, eles não conseguem, né?